Queridos irmãos, uma boa noite. É com imenso prazer e com a graça de Deus que eu estou aqui para junto falarmos mais uma vez da palavra de Deus e também levar até o seu lar. Eu quero fazer uma oração a Deus pela palavra que já ouvimos pela manhã e por ter nos guardado até este momento. E novamente estamos reunidos para mais uma vez falarmos dessa palavra de salvação. Quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em João capítulo 5, versículo 39, que diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que se testificam de mim. Agora vamos ouvir um ou dois hinos de louvor ao nosso Deus, e em seguida a mensagem está com o irmão responsável. Antes vamos fazer uma oração. Amado Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, estou aqui para Te agradecer por essa tarde que o Senhor está nos dando, maravilhosa, uma tarde onde estamos aqui reunidos, ó Deus amado, para mais uma vez falar do Teu Evangelho, falar dessa palavra maravilhosa, uma palavra de salvação que nos conduz a uma vida eterna. Eu Te agradeço, meu Deus, por estar aqui, Te peço as Tuas bênçãos em nome do Teu Filho amado e Te pedindo, Pai querido, que tudo que for feito aqui seja feito de acordo com a Tua vontade, para Te louvar e para Te exaltar o Teu nome. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez. Amém. Assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta
as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite a todos. Nesta noite vamos compartilhar a palavra de Deus sobre o tema Aprendendo sobre Família com Jó. No Jó 42:5 nos diz: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Este livro ele é muito precioso, pois ele nos dá muitas lições. E uma das que eu quero tirar para nós nesta noite é a lição de mudança de vida, um evangelismo mesmo, uma transformação, um testemunho. Quando nós vemos Jó 1:1, nós lemos: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava do mal. A Bíblia nos apresenta este homem como sincero, reto, temente a Deus, um homem que realmente se desviava do mal. E ainda no versículo 5 do mesmo capítulo, do capítulo 1, nos diz: Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, e o santificava e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A palavra de Deus também nos mostra que Jó era um sacerdote na sua família. Oferecia sacrifícios em favor de seus filhos. Independente de conhecimento de pecados ou não, ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Mas ainda em Jó 31:1, nós vemos que Jó faz um compromisso com a sua esposa. Dê uma olhada na sua Bíblia, no capítulo 31, o versículo 1 de Jó, quando ele nos diz: Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Ou, em outras versões, como, pois, olharia para outra mulher? Então, amados, nós vemos que Jó era fiel a Deus e também fiel à sua família e fiel à sua mulher. São pelo menos 3 itens que nos fazem pensar como tem sido a nossa vida como responsáveis pelo nosso lar. Vivemos dias difíceis, sim. Temos visto esses acontecimentos à nossa volta, mas nós não podemos nos prender sobre isso e nem passarmos todos os momentos relembrando nisso como se fôssemos desistir da vida. Nós precisamos pensar como é que nós estamos cuidando dos nossos. Nós precisamos nos preparar para as provações. Veja a primeira provação de Jó no versículo 6 do capítulo 1, quando nós vemos: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o versículo 11 nos diz: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. A primeira provação de Jó, uma tentação, uma situação inesperada.
Quantos de nós não estamos vivendo momentos inesperados em nossas vidas? Quantos de nós não estamos passando por provações e precisamos manter a firmeza do nosso testemunho e compromisso com o Senhor? Há um debate nas regiões celestiais entre Satanás e Deus. Isso fica bem claro nesses versículos. Satanás dizendo, ele vai blasfemar, e o Senhor dizendo, ele vai ser fiel. Em tudo isso nós precisamos observar, precisamos estar alerta para com as nossas vidas. Mas o contexto disso para cada um de nós nos faz pensarmos a Bíblia, que nos traz grandes conhecimentos e verdades acerca de Deus. Mas há muitas coisas que nós possivelmente não conseguiremos atingir ou entender. Talvez você fique pensando, tentando encontrar uma solução, uma resposta para este momento ao qual estamos fazendo poucas leituras, sim, mas tentando entender o que está acontecendo. Somente o Espírito Santo de Deus é que vai trazer o conhecimento, trazer esta liberdade. Quando a vida desaba, a confiança é mais importante do que a lógica. Estamos vivendo momentos em que muitos irmãos, muitas pessoas conhecidas estão depressivas, estão se suicidando, estão morrendo, ou mesmo infartando, e outras coisas mais. Mas eu gostaria que nessa noite você chamasse todos que estão aí à sua volta, principalmente aqueles que estão desanimados, para que refletissem conosco a esse respeito. A necessidade de nós observarmos que quando a vida desaba, a confiança é mais importante do que a lógica. Quando os problemas surgem, nós precisamos estar firmes no Senhor, na palavra de Deus. Eu gosto sempre de lembrar, não é na religião, não é na religiosidade, mas num Deus firme, num Deus presente em nossas vidas. Amados, Jó é um personagem real. Jó é uma história real. Você conhece com certeza essa história, mas o fato de nós conhecermos e amarmos a Deus não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Não estamos livres dessas dificuldades. A paz, amados, não é a ausência de problema. A paz é a confiança no meio da tempestade. A paz é o triunfo da fé sobre a ansiedade. Busque repensar a sua vida. Busque tranquilizar-se neste momento, deixando de lado tudo aquilo que, de uma forma bem tristonha, tem afastado você da comunhão com Deus, da comunhão no seu lar, da comunhão com a sua família. E olha, mais um fato difícil de nós vermos nas nossas estatísticas é que neste período chamado de pandemia tem aumentado mais de 50% já os casos de agressões dentro do lar. Ausência do Espírito Santo de Deus. Não podemos dizer outra coisa. É a ausência da confiança na solução que vem de Deus. Pessoas estão se segurando em coisas do mundo, estão deixando de lado a sabedoria divina, a força do Senhor. Mas quando nós damos uma lida em Jó, capítulo 2, o versículo 9, nos mostra uma segunda provação para Jó. Então a sua mulher lhe disse, Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu quero frisar nesses versículos aqui. Nós teríamos muitas outras coisas para podermos estudar, mas eu quero frisar no contexto família. E eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo do outro lado aí. A mulher de Jó teria sido uma mulher feliz? Dentro do contexto do que você já tem ouvido, eu gostaria até que você lesse todo o livro, ou lesse mais a respeito dele, nesses livros que nós estamos vendo, mas você de início pensaria, a mulher de Jó teria sido uma mulher feliz? Veja bem, ela era uma mulher nobre, tinha muitos empregados, era tida por afortunada. Ela era casada com um homem sábio, rico, fiel, temente a Deus. Aquela mulher tinha filhos belos, saudáveis, com um ótimo relacionamento. E antes que eu prossiga nessa linha, eu queria que você, filho, pensasse como tem sido o seu relacionamento com os seus demais irmãos. Como tem sido os relacionamentos entre nossas famílias hoje. Vivenciamos momentos de distanciamento, mas um distanciamento frio? Ou será que esse distanciamento
tem nos proporcionado também grandes experiências de aprendizado e de proximidade com aqueles que são mais necessitados no nosso meio. Porque mesmo sendo da mesma família, nós não somos iguais. Eu gosto de lembrar aqui que sempre tentamos e trabalhamos pelo evangelismo da nossa família, lá em São Paulo, e muitos que me conhecem sabem dessa história. E graças a esse momento que estamos vivenciando, um dos nossos irmãos, o mais novo da família, teve a ideia de iniciar esse trabalho através de um outro programa, onde nós nos encontramos virtualmente. Inicialmente era uma vez no mês, agora nos encontramos uma vez por semana, mesmo virtual, sim, virtual, mas estamos podendo falar do Evangelho aos demais da família. Muito interessante essa convivência através desse momento chamado virtual, porque nós podemos nos comunicar. E me chamou muito a atenção a questão dos filhos de Jó nesta menção da palavra de Deus, porque eles tinham um ótimo relacionamento. Além do mais, quando davam festas, tinha liberdade de ir na casa do outro e principalmente lembravam-se das suas irmãs. E você que tem um mínimo de conhecimento do Evangelho sabe que naquela época as mulheres não eram sequer contadas. Eram como se fossem abandonadas. Olha o privilégio de poder valorizar a família. Talvez você tenha um ente familiar tão distante do convívio e você não tem contato. Nesse fim de semana ou na semana que se segue, dê uma ligadinha, um telefone, procure saber onde essa pessoa está, procure se comunicar com essa pessoa, procure pensar como irmãos, como família, se alguma coisa está nos distanciando de Deus, vamos deixar de lado. Quantos de nós não temos problemas com relação à convivência familiar e vamos voltar à comunhão? Porque, irmãos, depois que nós partimos, não adianta ficarmos entristecidos. Cuidado com a astúcia de Satanás. Quando nós somos atingidos pelo desastre, o nosso anseio por respostas pode ofuscar as demais coisas. Quando vem aquela situação difícil, o nosso anseio em resolver essa situação pode nos ofuscar a oportunidade que Deus nos dá de encontrar solução para todos os outros acontecimentos. Pense bem sobre isso. É uma palavra simples, sim, mas pense. O que tem mantido você distante da comunhão com a sua família? Coloque em ordem nessa noite. Coloque em ordem na semana que se segue. Mas prosseguindo no raciocínio relativo também à parte da mulher de Jó com a pergunta que nós fizemos. Ela, com certeza, era uma mulher feliz. Mas se nós formos observar a de Jó, do capítulo 1, versículos de 13 a 20, e você pode ir acompanhar e ir lendo posteriormente, né, com muito carinho e cuidado, nós vemos que aquela mulher estava próxima a Jó. Aquela mulher, aquela companheira, ela estava próxima a ele, quando chegou o seu funcionário e o seu servo, e ele diz a ela que os seus servos foram mortos e os seus rebanhos confiscados. O versículo 13 diz: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um primogênito, um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavavam, as jumentas pasciam junto com eles. E eis que deram sobre ele os saduceus e os tomaram. E os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Eu gostaria que depois você lesse com mais calma todos os outros versículos. Mas a notícia já era ruim. Uma notícia péssima. Mas suportável, né? Perdeu os servos, perdeu os rebanho foi confiscado. Vamos usar esse termo, né? Não é bom, mas vamos usar esse termo. Mas aquele mensageiro mal terminara a notícia, imediatamente o outro entrou, no versículo 16 diz: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Mais uma tragédia, mais uma notícia ruim. E aquela mulher ali do lado, ouvindo tudo, ela perde o fôlego, aproxima-se do seu marido para apoiá-lo, mas de repente outro desastre, o versículo 17, diz: Roubaram os camelos e feriram os servos. Versículo 17. Roubaram os camelos e feriram os servos. Oh, amados, como que não ficar espantado? Como que não ficar entristecido?
E aquela mulher fica espantada com a sucessão de tragédias, mas o pior ainda estava para acontecer. Os versículos 18 a 19 diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, eis que um vento muito forte sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Outro servo chega, meio espantado, com certeza, cansado de tanto correr, com receio do que vai dizer, mas tem que dar a notícia. Seus filhos morreram. Seus filhos foram destruídos na tempestade. O vento da desventura e sortilégio, gélido como a morte, implacável como uma desgraça. Quem é suficientemente forte para resistir às suas lanças inflamadas? Como reagir diante de tanta calamidade e dor? E se isso não bastasse, amados, ver o seu marido rasgar as suas vestes, rapar a sua cabeça e cumprir as barbas, símbolo da sua posição social superior, e lançar-se em terra, adorando a Deus. Olha, ela já estava vendo muito sofrimento. Mas é nessas horas, amados, que a comunhão verdadeira com Deus faz toda a diferença. Observe bem, mesmo diante da luta, diante da dificuldade, é nesses momentos em que você vai demonstrar uma comunhão verdadeira com Deus. E lembra do que eu falei? Jó como um sacerdote do lar. A responsabilidade dele sempre colocando os filhos diante de Deus. E com certeza sua esposa acompanhava tudo aquilo. Ela via, ela era uma testemunha fiel de que ele fazia as coisas de uma forma correta. Dentro do que parecia ser um período de apenas algumas horas, tudo o que Jó considerava importante foi destruído. Os empregados, as criações, os seus filhos, até mesmo complicada a sua vida conjugal. Pelas suas feridas, pelos seus sofrimentos, pelas suas perdas. Eu não sei o que você tem perdido, ou se está realmente perdendo alguma coisa. Eu sei que muitas pessoas têm perdido muitos bens, têm perdido muitos familiares. E essa mulher, ossos dos ossos e carne da carne de Jó, no entanto, ela viveu essas primeiras calamidades da vida do patriarca junto com ele. Pense na convivência do lar, eu repito, no dia a dia, como alguém que acompanha as suas vitórias, mas de repente está diante das suas derrotas. E numa atitude de proteção, no versículo 9 ela diz, do capítulo 2, então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Eu sei que o pré-julgamento para esse versículo ele é fatal. Que mulher descuidada, que falta de compromisso com Deus. Mas como nós vimos os acontecimentos passados, coloque-se no lugar dela. Como é que você reagiria diante de tantos acontecimentos difíceis? Como é que você está reagindo no seu lar diante de tantos acontecimentos difíceis, os quais você está vivendo? Mas ainda nós vemos a resposta daquele homem, e eu vou repetir, aquele homem que era o sacerdote do seu lar, aquele homem que levantava de madrugada para orar pelos seus filhos, e a sua esposa via. E olha a resposta que ele dá no Jó capítulo 2, versículo 10. Você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Eu quero aqui abrir um parênteses para os cuidados que nós como maridos devemos ter com as nossas respostas. Sabemos que esses momentos dentro do lar têm sido difíceis. E há poucos dias eu estava comentando com a minha esposa da nossa época de encontro de casais lá em Conceição de Carangola, quando um dos irmãos que estava dando o estudo, e se eu não muito me engano, era o irmão Gavi, num dia de atividades, e falando sobre essa moderação, essa forma de nós nos tratarmos dentro de casa, e a minha esposa me deixou bem claro, a minha forma de agir, de falar, a minha maneira da voz grossa, da voz firme. Então nós fizemos um acordo, fizemos um comum acordo. O nosso comum acordo, eu disse a ela, meu amor, todas as vezes, então, me desculpei perante o que tinha acontecido, e falei para ela, todas as vezes em que eu te pedir alguma coisa,
E se eu não usar essas palavras, você entenda como se eu estou pedindo, por favor, faça isso, por favor, faça aquilo. Porque às vezes na correria do nosso dia a dia nós nos esquecemos desses pequenos detalhes, mas pequenos, mas importantes detalhes. Mas nós só podemos aprender isso no Senhor. Tá? Não tem outro jeito. E eu posso falar de experiência própria. Só mediante a vida entregue a Cristo é que nós podemos melhorar, reconhecer e mudar isso na nossa vida. Mas nós temos que prosseguir. O sábio Jó afirmara que sua esposa, em seu desespero e dor, falava como uma pessoa sem entendimento, como alguém que ele não conhecia. Porque a mulher que convivia com ele não é aquela que estava respondendo para ele naquele momento. Ele fala de uma forma que ela para pensar naquilo que ela havia dito. Jó repreendeu, mas com carinho. Homens, quando tivermos que dar uma repreensão, quando tiver que falar no sentido de uma afirmação, vamos usar sim uma palavra firme, mas uma palavra sábia vinda do Senhor. Você que está aí no seu lar, você que está na sua convivência, reavalie isso. Converse com sua esposa, faça esse comum acordo. Não é fácil, tá, gente? Eu garanto para vocês que não é fácil. E nós temos que praticar isso dia a dia. Mas a palavra de Jó foi, você fala como uma insensata, a parte A do versículo 10. Ela fica desconcertada com a maneira como ele responde diante daquela afirmação, porque ele não briga com ela, mas ele chama a atenção dela. Olha, você não é assim, o que está acontecendo? Por que você está reagindo dessa forma? Então ela lembra das muitas orações de Jó feitas em gratidão ao Senhor, e ele mesmo, com certeza, ela reconsidera. Porque não há contestação na palavra de Deus. Ela se cala e desaparece do cenário até o final do livro de Jó, quando Deus então lhe restitui todas as coisas. Amados, veja bem, Jó não chamou sua esposa de insensata, mas sim que ela falava como tal. Você, esposa, tome muito cuidado com aquilo que você fala dentro do seu lar, com o que você fala a respeito do seu esposo, dos seus filhos. Ao invés de falar para as pessoas, fale com Deus. Converse com Deus. Se o seu esposo ainda não creu em Cristo, fala para Deus que ele não creu em Cristo e que você está almejando isso. Não o critique, principalmente na frente dos outros. Não o deixe envergonhado. E você, esposo, que ainda não creu, nesta noite você está tendo essa mesma oportunidade para caminhar junto com a sua esposa, porque eu garanto que ela tem sofrido junto com você. Eu garanto que ela defende você também em muitos momentos, mas ela está ansiosa para que você tenha um encontro com Cristo e seja também um sacerdote do seu lar. Essa palavra é para você ter essa decisão, sabe, para você ter esta opção na sua vida. Ela, então, é a esposa incansável que esteve com o marido nos piores momentos e circunstâncias, mas que em certo momento perdeu as esperanças, mas a recobrou através da piedade e devoção do seu marido. Eu repito, ela lembrou com certeza das noites em que ele orava, ela lembrou com certeza da forma como ele agia, e aquilo fez ela ter uma posição diferente também. Aquele não era o comportamento normal dela. A sua atitude foi em decorrência das circunstâncias anormais que ambos estavam vivendo. Talvez no seu lar vocês estão vivendo circunstâncias anormais. Chame então a presença de Deus para o seu lar. Se você, marido, não creu em Cristo, entregue o seu coração ao Senhor nessa noite. Se você, esposa, ainda não creu, se você anda angustiada, também entregue o seu coração a Cristo nessa noite. Se você, filho, irmão, irmã, também não tem vivido em comunhão com seus irmãos, entregue o seu coração a Cristo nessa noite. Corrija aquilo que precisa ser corrigido para voltar a ter a plena comunhão da família, que é a proposta da palavra de Deus. E, finalmente, Jó como um Cristo. Nós temos alguns estudos que falam da cristologia de Jó, mas não é o fato esta noite, mas mostrar apenas que ele é um tipo de Cristo. Sofreu as agruras diversas do mundo, mas manteve-se firme diante do Senhor. 1 Timóteo 2:5 nos diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Isso tudo, essa situação que vivemos, vai passar. O seu lar vai passar por transformações,
está passando por transformações. Mas para que seja realizada a vontade de Deus na sua vida, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus precisa fazer parte do seu relacionamento, do seu lar e da sua família. Então aceite-o nesta noite como seu Senhor e Salvador. Amém. Agora vamos terminar com a palavra de oração. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que se passou aqui, por tudo que foi dito, pela Tua palavra, pelo Teu servo que trouxe essa mensagem para nós, ó Deus, que ele possa estar consciente de tudo que foi feito e consciente que os ouvintes, ó Pai amado, que estão aqui, seja em casa, seja aonde estiverem, ó Deus amado, que ouvindo, que eles possam dar valor a essa palavra e aceitar essa palavra nos seus corações. Pai, obrigado mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um hino pelos irmãos. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas,